Jefferson, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, saber como é que foi esse dia seguinte, essa classificação para a decisão, e se de fato essa vitória foi para lavar a alma por tudo que tem acontecido nesse clássico envolvendo Botafogo e Flamengo. Com certeza, né? A gente está até eufórico até agora, né? Comemorando uma classificação. A gente precisava desse resultado e principalmente como foi esse resultado, né? Típico Botafogo mesmo, com luta, com garra, com determinação. Claro que no finalzinho do jogo ali não tinha mais parte física, nem tática, nem nada. Era o coração mesmo, era a garra. Todo mundo saiu praticamente exausto do jogo, mas valeu realmente a garra, né, pela vitória. E os nossos torcedores, a gente fica muito feliz de poder ver os nossos torcedores realmente felizes, alegres. Nas ruas a gente vê a alegria dos nossos torcedores, e né, não só na classificação, mas poder tirar um grande rival que é o Flamengo, né? Então é um momento aí da gente estar comemorando, mas é claro que acho que a comemoração aí até hoje aí, porque daqui a pouco a gente tem uma grande final aí pela frente. Jefferson, chamou bastante atenção. Você deu algumas entrevistas após o jogo e você é um cara muito sereno, mas você estava visivelmente, pelo menos nitidamente para a gente, emocionado de ter feito a partida que você fez e pelo que você disse, de ter provado para você mesmo que você ainda pode ser o grande Jefferson que a torcida se acostumou. A minha pergunta, e eu acho que a resposta que todo mundo quer saber em casa, você já decidiu mesmo se para ou não? Cara, eu me cobro muito, cara, às vezes até demais, né? Nesses anos que eu estou aqui no Botafogo, eu me cobro nos treinamentos, me cobro na concentração, nos jogos, e eu fico muito chateado, cara, quando às vezes as coisas não acontecem como você planeja, né? São coisas da vida, mas nesses últimos anos aí, nesses últimos 2 anos, né, muitas coisas aí não aconteceram como o planejado, né? Lesões, oportunidades que fiquei fora da seleção, quando volta realmente não é com aquele mesmo prestígio. Isso faz parte do futebol, não estou aqui, né? Isso é normal, realmente a fila anda, né? Como se dizem aí. Só que a gente sempre tenta realmente o nosso melhor, né? Tive a oportunidade de voltar realmente contra o Fluminense, mas é bem difícil, porque você voltar aí num jogo decisivo, sem ritmo de jogo, e você realmente ter que mostrar tudo, principalmente agora contra o Flamengo também. Então a pressão ela é muito grande, você não tem aí um ritmo de jogo. Então eu me cobro muito, cara. E esse jogo contra o Flamengo foi realmente um grande alívio, foi realmente uma grande vitória pessoal minha, né, de poder voltar a fazer uma grande partida, ajudar o Botafogo, principalmente diante de uma grande equipe que é o Flamengo. Então eu fiquei muito emocionado mesmo. E a questão da aposentadoria, eu já falei no começo do ano, a minha ideia, né, mas eu não quero pensar mais durante essa caminhada, nessa hipótese, né? Claro que aquilo que eu falei, eu vou estar em pé ainda, né? Mas agora eu quero realmente focar jogo após jogo, campeonato após campeonato, e eu quero, mais do que qualquer jogador aí, eu quero levantar essa taça carioca aí, porque vai ser muito, muito importante pessoalmente para mim. Não, tranquilo.
Cara, essa é a identidade do Botafogo. Quando a gente perde os nossos jogos, é porque a gente foge das nossas características, da nossa identidade. Botafogo, se você olhar os nossos melhores jogos, a gente começou realmente uma marcação forte de todo mundo. Se você olhar esse jogo contra o Flamengo, a gente disse que antes da partida que a nossa marcação começava lá na frente. Você via realmente o Léo marcando, o Renatinho marcando, o Luiz marcando, então o Brenner voltando, todo mundo se ajudando. E depois que a gente com a bola, a gente realmente a gente jogava. E eu disse para eles no começo da partida que a gente tinha que marcar realmente com humildade, como um time pequeno, né? A gente tinha que ter humildade para marcar e jogar como time grande, como Botafogo. E foi o que a gente fez. A gente teve humildade para voltar todo mundo, marcar, né? Ali a entrada do Carly foi muito importante, um cara que é um líder ali também, principalmente ganhamos nas bolas aéreas, mas realmente a união do time e a conscientização aí de que a gente precisa marcar primeiro para depois jogar, a entrega foi fundamental para essa vitória. Jefferson, você vai ser titular domingo? Vamos jogar essa bomba aí pro treinador, né? Acho que o Atito saiu, né, da equipe para servir a seleção paraguaia. Graças a Deus pude fazer aí 2 grandes partidas, né? E agora a gente deixa aí pro professor resolver. Botafogo vai ser campeão carioca em cima do Vasco ou do Fluminense? Olha, independente de quem vier, a gente vai em busca desse título. Pode ter certeza que, se depender da determinação, da garra, da vontade de todos os jogadores, a gente vai ser campeão, independente de quem vier. Tem algum palpite para outro jogo dessa noite? Não, é difícil. A gente estava comentando, vai ser um jogo muito difícil. São 2 grandes equipes que realmente não tem como a gente saber quem vai passar, não. Ô Jefferson, independentemente do adversário, Vasco ou Fluminense, qual que você acha que deve ser a postura do Botafogo domingo na final, hein? Olha, é claro que o Fluminense e o Vasco são 2 equipes diferentes em questão de jogo, de estratégia, né? Então, o Fluminense é uma equipe leve, que realmente gosta muito de jogo. O Vasco é uma equipe que tem jogadores experientes, que a marcação deles é uma marcação muito forte. Então, são 2 equipes aí que, independente de quem vier, a gente vai ter que estudar muito bem, né, para a gente fazer uma final com estratégias. Não adianta a gente entrar contra uma dessas 2 equipes no domingo, como a gente entrou contra o Flamengo. Acho que a única coisa que a gente tem que levar para esse jogo, para essa final, é a garra e a vontade que a gente teve contra o Flamengo. Mas vamos esperar aí para a gente ver qual estratégia que a gente vai ter nesse domingo. Falou-se muito na organização tática do Botafogo, na desorganização tática do Flamengo. Lá em campo, você sentiu também que o Flamengo estava um pouco confuso e você acha que isso influenciou para o resultado? O Botafogo estava mesmo mais organizado em campo? Organizado a gente estava. A gente sabia, como eu falei, a gente sabia que o empate, né, era do Flamengo. Então, isso é normal. Quando você acaba fazendo um gol numa equipe que depois precisa sair para vencer, e aí vai passando os minutos, vai passando, eles não conseguem entrar na zaga, que está bem postado, a tendência é desorganizar. Então, assim, isso não foi porque o Flamengo estava... Não, eles tiveram que realmente arriscar por tudo ou nada, tanto que no final o Hever foi para a área. Então, assim, o importante é que nós realmente aguentamos firme, postado, ali atrás, organizado, então a gente ganhou realmente na organização. Então a gente foi bem cirúrgico no jogo. E sobre a última aqui minha, sobre o gol do Luiz Fernando, assim, um jovem que está voltando a jogar bem, ano passado se destacou no Atlético Goianiense, aí teve a comemoração lá, como é que foi para ele depois do jogo assim? Vocês deram os parabéns, como é que foi o ambiente lá? Cara, a gente torce muito para o Luiz Fernando, né? É um jogador aí jovem, porém realmente que é muito profissional, né? Um cara aí sensacional nos treinamentos, né? Então a gente ficou muito feliz aí pelo gol dele. Eu lá de trás não tinha visto a comemoração dele, mas é uma coisa que faz parte do futebol.
Ele não fez realmente para provocar, foi uma coisa, um desabafo ali na realidade. Então, mas eu fiquei muito feliz aí pelo gol dele aí, que ele merece. Jefferson, boa tarde. Boa tarde. Você já deve ter passado por essa situação algumas vezes dentro do Botafogo, assim, de ter que se recuperar de uma adversidade. Depois de 3 dias, né, veio de uma derrota com o Fluminense, 3 dias de enfrentar um adversário que se configurava como um adversário muito difícil. Como é que foi, assim, para você e para o elenco, a preparação para chegar a esse jogo, né? Se foi diferente de outras vezes, de outras histórias dentro do Botafogo? Olha, eu vejo que o futebol não tem muito tempo para você se lamentar, né? Porque é jogo após jogo e nada melhor do que um dia após o outro, né? Então, eu vou ser sincero assim, o que me motivou muito não é só o jogo, foi o jogo contra o Flamengo. É que o futebol ele te dá a oportunidade de você dar a volta por cima no próximo jogo, e principalmente nessa competição que eu vou ser bem sincero, uma competição bem confusa, né? Mas a gente fez uso da competição, né? Então, a gente se reuniu e falou, gente, já passamos por tudo nessa competição, já classificamos, já perdemos final, já classificamos dependendo de resultado, enfim, já passamos por tudo. Agora não tem mais volta. Ou a gente ganha ou a gente ganha, porque se a gente empatar ou perder, estamos fora da competição. Então, a gente foi pro tudo ou nada, entendeu? Não tinha como a gente ficar mais lamentando, não tinha mais volta. Então, a gente esqueceu realmente o jogo contra o Fluminense e a gente só olhou para o jogo do Flamengo. Então, a gente tem no grupo alguns jogadores, né, jovens, mas os experientes nesse momento foram fundamentais, né? Aí nos bastidores foram fundamentais para reerguer aí esse grupo. O Valentim na coletiva falou que é preciso também saber sofrer. Você acha que de alguma maneira isso foi fundamental, aprender a lidar ali com as questões do jogo para poder resolver na hora certa? Sem dúvida. Eu acho que o grande vencedor é aquele que aguenta, né, a batida. Então, a gente já está realmente bem cascudo, né? Como eu falei, o Botafogo tem essa identidade de, não vou dizer de sofrer, mas de aguentar o tranco ali, realmente de aguentar a batida. E a gente não é a primeira vez que a gente passa por isso, né? Então, é claro que foi bem desgastante emocionalmente esse jogo, fisicamente, né? Mas isso nos dá mais força, né? Mais experiência para as próximas partidas, né? Para a gente realmente poder sofrer menos, né? E talvez agredir bem mais. Na sua história, de novo, a questão da história sua, né, de identidade com o Botafogo, tem muitos jogos com o Flamengo, jogos em que você se destacou. A gente pode considerar que o de ontem, assim, é um dos mais importantes? Sem dúvida, entrou aí pro top 5, vamos dizer aí, né? Porque eu vejo esse jogo contra o Flamengo um sonho de infância de todos os jogadores. Eu acho que todos os jogadores, eles não é porque é Flamengo, mas é um clássico, é um estádio cheio, envolve emoções. Então, assim, se um jogador ele não conseguir sentir o arrepio, sentir aquela vontade, aquela emoção no jogo contra o Flamengo, ele não está preparado para ser jogador de futebol. Então, isso é clássico. E eu não digo só o Flamengo, eu digo nas regiões. Eu, quando ia no Cruzeiro, quando ia jogar contra o Atlético Mineiro, eu também entrava realmente com a faca nos dentes. Então, esses jogos é bom de se jogar, é bom de estar em campo. Então, graças a Deus, contra o Flamengo, eu sempre pude ajudar a minha equipe. Ô Jefferson, ontem vocês escreveram mais um capítulo desse clássico Botafogo e Flamengo. Dá para dizer que hoje é o principal clássico do futebol carioca? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É claro que
a gente respeita os nossos torcedores, mas muitos torcedores, quando a gente sai na rua, eles falam, olha, ganhar do Flamengo para a gente é nosso título. Ganhar do Flamengo é nosso título, mas é claro que a gente respeita, mas a gente quer o título mesmo, né, carioca. Então, para você ver a dimensão do que é jogar contra o Flamengo, né, um clássico, uma rivalidade, e isso é legal, isso é gostoso. Para quem está em campo, isso é muito legal. Dá para tirar até como exemplo, até pelo que você está falando, a situação que do outro lado a crise está restaurada, né, com a saída do Carpegiani e também do Rodrigo Caetano confirmado. Então, quer dizer, era um clássico que iria muito mais além do que uma classificação para uma decisão de campeonato carioca, né, porque poderia ter uma situação hoje bem diferente aqui no Botafogo se essa classificação não viesse com 15 dias de preparação para uma próxima competição que seria a Sul-Americana, né? Sem dúvida. Se a gente está ciente de que se a gente não passa, né, pelo Flamengo, com certeza as coisas iam ser bem diferentes, né? A semana ia ser bem desgastante para o presidente, para o treinador, mudanças, enfim. A gente estava ciente de que a gente precisava vencer esse jogo para realmente a gente poder respirar, né, e dar sequência ao nosso trabalho. Falando um pouco da sua posição, ontem você, eu acho que praticamente aposentou um goleiro, né, o Júlio César, tem um contrato somente até o fim desse campeonato carioca. Queria saber de você, acho que você nunca enfrentou o Júlio César, não sei, pelo menos não me recordo, na carreira. É uma decisão difícil, né, de tomar. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua decisão e justamente quando chega a hora de, infelizmente, anunciar que não dá mais para continuar, agora é o momento de olhar para a família e ver o futebol só do lado de fora. O Júlio, cara, eu fiquei muito feliz de poder ver ele ontem no jogo, né? Não entrou em campo, mas ele estava lá no Maracanã. É um irmãozão assim que eu respeito muito, aprendi muito com ele no futebol. É um cara sensacional, gosto muito dele, né? O futebol vai perder muito aí com a aposentadoria dele, né? Mas ele contribuiu muito, cara, muito para o nosso futebol, um cara que merece o nosso respeito dos goleiros, enfim. E, cara, assim, todo mundo vai passar por esse momento, né? Eu acho que o importante é você estar bem, ser bem resolvido nessa área, familiar, né? Financeiramente, profissionalmente, porque chega uma hora que todo mundo vai passar por isso. Mas, como eu falei, eu estou decidido, com minha família, em conjunto, estou feliz e eu só quero realmente poder terminar bem, terminar com títulos, continuar fazendo história aí o máximo que eu puder aqui no Botafogo e depois a gente ser lembrado aí pela nossa história. Não. Fui companheiro da campanha. Jefferson, boa tarde. Te perguntar, assim, você falou do Carly, o quanto foi importante, você falou rapidamente, mas queria que você pudesse assim, falar um pouquinho mais da importância dele em campo e da sua também. Eu sei que é chato falar de si próprio, se autoelogiar, mas ele tem 31 anos, conhece muito bem o Botafogo, soube segurar o jogo no momento que o Flamengo tentava se soltar. Você também, em alguns momentos, assim, o quanto a experiência de vocês foi importante e fala um pouquinho dele também, um pouquinho, já que ele estava muito tempo sem jogar, né? 9 partidas, por favor. Cara, eu acho que o futebol, ele precisa dessa mescla, né? Jogadores jovens com jogadores experientes. E o Carly é um deles, né? É um jogador experiente, um jogador que é vivido no futebol, é um cara que joga firme, joga duro, um cara que chega firme, que comanda, que tem a sua liderança. As pessoas só falam assim, não, pô, isso a gente vai ganhar com o Carly com bola aérea e tal. Não é só bola aérea. Se você vê, o Carly é um jogador realmente que joga firme tanto, né, por cima quanto por baixo. Então, assim, é um cara que nos ajudou muito, não só nesse jogo, mas vem nos ajudando demais. E para mim é um cara exemplo. Eu acho que
o cara que saiu, né, perdeu a posição e continuou treinando, e continuou realmente respeitando os seus companheiros, isso no futebol é raro e a gente tem que respeitar, a gente tem que dar crédito para um jogador como esse, que realmente continuou trabalhando, não abriu a boca e voltou realmente com mérito. Então, esse tipo de jogador tem o meu respeito. E graças a Deus eu pude também ajudar a equipe do Botafogo né, com liderança, até os jogadores falando comigo, cara, a gente quer que você fala mesmo na roda, porque a gente te respeita e tal. Então, assim, esse reconhecimento é legal, é bacana. E dentro de campo também eu pude fazer aí boas defesas para poder ajudar o Botafogo. Ô Jefferson, ontem, ainda no estádio do Maracanã, você falou assim com um certo lamento de ter perdido a oportunidade de jogar na seleção, né? Nas redes sociais os torcedores não perdoam o ex-técnico por isso, até hoje. Mas assim, do seu ponto de vista, com toda a experiência que você tem, como é que você olha hoje os goleiros da seleção? O Brasil está bem servido nessa posição para jogar a Copa do Mundo? Olha, é claro que na época eu fiquei bastante chateado, né, por ter perdido aí a oportunidade de dar sequência na seleção, principalmente depois, né, com a chegada do Tite, um cara que me conhece, que eu creio que se eu tivesse realmente atuando, ele iria me dar a oportunidade de conhecer meu trabalho, atuando junto com ele na seleção. Eu poderia mostrar meu trabalho junto com ele ali. Mas passou realmente, não tem como mais voltar atrás. E hoje, sem dúvida nenhuma, a seleção está muito bem servida de goleiro. Isso a gente tem que respeitar. Eu sou um cara muito coerente, um cara que respeita os meus companheiros. Então, a seleção está muito bem servida com os goleiros que estão indo hoje para lá. Sobre o Luiz Fernando, a gente ainda com o Felipe colocou ele titular, a gente percebe ele tímido, às vezes nem gosta de falar. Ele perdeu espaço, assim como o Cali, recuperou e são 2 gols seguidos, e gol importante. Como é que você vê a evolução dele, assim, e o comportamento dele fora e dentro de campo? O Luiz Fernando é um pouco tímido, né, retraído nesse sentido. Cara, quando você chega num clube grande como Botafogo, é difícil. No começo é muito difícil, cara. Ele é jovem, a gente sabia que ele precisava de um tempo para se adaptar, né, para entender a filosofia do clube. Então a gente não poderia cobrar ele. Eu acho que até agora a gente não pode. Ele está numa crescente, ele vai crescer muito mais, cara. Como jogadores que chegaram também, o próprio Renatinho, os caras vão crescer muito mais. Então, assim, a gente fica feliz dele poder já estar amadurecendo, está evoluindo e está podendo ajudar a gente. Mas é um cara sensacional, um cara que não abre a boca para nada, cara. Um cara que não reclama de nada, tudo está bom para ele. E ele saiu do time, continuou trabalhando, está voltando ao time, está voltando bem. Então, assim, a tendência é que ele cresça bem mais aí e nos ajude mais ainda. Foi. Porque é normal, cara. É normal para um jogador novo chegar no clube, é tudo diferente para ele, entendeu? Principalmente no clube grande, cara. Então, assim, todos os jogadores que estão chegando aí, eles chegam meio desconfiados, entendeu? Então, assim, tem que dar tempo de adaptação. É que, às vezes, as pessoas não dão tempo, já quer que o jogador chegue, mas tem que dar tempo de adaptação para ele poder, realmente, futuramente, render bem mais. Beleza? Valeu.